Agora no seu rádio, a informação com credibilidade. O que acontece no Brasil e no mundo. Jornal Virou Notícias. Bem-vindos ao nosso Jornal Virou Notícias, edição desta segunda-feira, graças a Deus, dia 4 de setembro de 2017. Edição e apresentação Sandro Barcelos, direção-geral de Júlio Campos. Quero trazer para você os destaques desta edição. Destaques. Eventual nova denúncia contra Temer pode afetar base de apoio. Coreia do Norte pode sofrer consequências por bomba de hidrogênio. Justiça mantém preso o homem que abusou de mulheres em São Paulo. STF determina que Temer explique pontos da reforma trabalhista. Como manter a estabilidade financeira após demissão. As informações do esporte, economia, previsão do tempo. A informação com credibilidade no jornal mais completo do Brasil. Jornal Virou Notícias. O jornal mais completo do Brasil. Senhoras e senhores, em primeiro lugar eu quero desejar uma semana maravilhosa a todos os nossos ouvintes que estão sempre sintonizados aqui no nosso Jornal Virou Notícias. Agradeço muito a sua audiência e principalmente a credibilidade que você dá para a nossa informação. Trabalhamos incessantemente aqui com as agências de notícias, a agência Rádio Web, a agência Rádio 2, a agência do rádio, Mais News, enfim, são tantas agências que emprestam seus repórteres para que juntos possamos trazer para você a informação precisa para que você fique sempre muito bem informado aqui no Jornal Virou Notícias. Para abrir os trabalhos, falamos aqui da eventual nova denúncia que está sendo preparada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra Temer. E isso pode afetar a base de apoio e, quem sabe, um processo possa andar no STF com a falta de apoio no Congresso. O meio político começa a semana na expectativa sobre uma possível nova denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República contra Michel Temer. A defesa do presidente, inclusive, teria protocolado um pedido de suspensão deste material até que o Supremo Tribunal Federal avalie a solicitação de suspeição de Rodrigo Janot. A possibilidade mais abordada no momento é a de que a nova reivindicação de investigação seja realizada após a homologação da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro. O presidente Michel Temer, que está na China, tem minimizado a suposta nova denúncia em entrevistas e declarações, mas o impacto pode ser maior agora, como estima o cientista político e professor da Universidade Federal de São Carlos, Fernando Azevedo. Vai ter que reconstituir a base política dele em troca, evidentemente, de benesses. Então, praticamente é um ano das eleições. Muitos desses políticos aí vão calcular a sua posição com um olho no presente, mas com um olho no futuro, que é o processo eleitoral. Se isso tiver um preço muito grande de desgaste perante a opinião pública, é possível que isso resulte em defecções na base do governo. O presidente da República discursou neste domingo no Fórum Empresarial dos BRICS e esbanjou o otimismo sobre a atual realidade do Brasil. De acordo com Michel Temer, a agenda de reformas está intensificada com o objetivo de pôr as contas em ordem. Ele afirmou que a situação do país já vive um ambiente melhor e pediu para que os empresários aproveitem a oportunidade para investir no país. Nós temos criado as condições para o crescimento sustentado de longo prazo. Crescimento que gera empregos e renda para a nossa população. O setor privado tem sido parceiro de primeira hora nessa injeção de vitalidade que temos aplicado no Brasil. Aproveitem a chance. Durante a passagem em Pequim, na China, Temer e o colega Xi Jinping assinaram 14 acordos internacionais entre o país asiático e o Brasil. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Norberto Notari. Jornal Virou Notícias. Informação com credibilidade.
E olha só, no final de semana a Coreia do Norte fez um novo teste, agora com bomba de hidrogênio, gente. E o que acontece agora é que a Coreia do Norte pode sofrer novas sanções por consequência desse teste. Um teste com uma bomba de hidrogênio foi realizado pelo governo da Coreia do Norte neste domingo, o 6º e maior teste nuclear norte-coreano. Segundo alguns especialistas, essa é a bomba mais poderosa testada pelo país, situação que fez com que diversos países e organizações condenassem o teste. A coordenadora do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília, Renata de Mello, revela o que pode acontecer daqui para frente. Países vão agir com cautela, com certeza a pressão dos Estados Unidos ou a China vai aumentar, né? Os Estados Unidos entendem, principalmente Donald Trump, que a China é que tem que pressionar a Coreia do Norte. Na cabeça de alguns assessores da Casa Branca, a Coreia do Norte só age desse jeito porque supostamente teria o apoio da China e da Rússia, que não é normal um país tão pequeno, com tão poucos recursos e enfrente tantas potências importantes. No Twitter, Donald Trump disse que as palavras e ações da Coreia do Norte continuam sendo muito hostis e perigosas para os Estados Unidos. Ele ainda disse que o país se tornou uma grande ameaça e um constrangimento para a China. Ele acha que a culpa é da China, que a China tinha que ter uma conversa séria com a Coreia do Norte, uma conversa dura, ameaçá-la, colocar a discussão no nível mais impositivo, o que a China, ao longo do tempo, tem mostrado que não vai fazer, porque a Coreia do Norte é um país soberano e independente. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, qualificou o evento como profundamente desestabilizador para a segurança regional e pediu para Pyongyang, capital e maior cidade da República Popular Democrática da Coreia, para interromper essas ações. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Paulo Melo. Jornal Virou Notícias. E a justiça manteve preso o homem que abusou de mulheres em São Paulo. O caso chamou atenção porque o cidadão cometeu crime, foi preso, a justiça liberou e o cidadão voltou a cometer o mesmo crime. A Justiça de São Paulo decidiu que o ajudante de serviços gerais, Diego Ferreira de Novaes, de 27 anos, deve permanecer preso, acusado por estupro em um ônibus em São Paulo. Ele já tem passagem pela polícia por mais de 15 casos relacionados a abuso sexual. O último aconteceu neste sábado, quando ele se masturbou e esfregou o pênis no braço de uma mulher, nas proximidades da Avenida Paulista. Durante a última semana, ele já havia sido preso por ejacular no pescoço de uma passageira em um coletivo que transitava na mesma região. Na ocasião, o juiz que apurou o caso entendeu que não houve constrangimento nem estupro e decidiu pela soltura do acusado, o que gerou muita revolta. Isso fez com que o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paulo Dimas Mascaretti, defendesse a alteração da lei para casos de abuso sexual. A juíza criminal e integrante da Coordenadoria da Mulher do TJ, Maria Domitila Prado, concorda que o caso deve ampliar o debate para a mudança e para os direitos da mulher. Vejo a necessidade de criação de outros tipos legais, é realmente uma discussão muito ampla. A conscientização quanto aos direitos da mulher de uma vida tranquila, de dignidade na sociedade é premente, é um valor assim inquestionável. O único ponto que eu tenho certeza é que a culpa não é da vítima. Na opinião da advogada integrante do movimento feminista Isa Pena, o crime só terá uma redução expressiva com mobilização e participação do governo. A melhor resposta que a sociedade precisa é estudar a questão, refletir a questão, chamar especialistas, o governo, as instituições públicas, para pensar no que poderiam ser políticas públicas de real combate, porque eu tenho certeza que hoje a cadeia ela não funciona nesse sentido. Então é preciso combater a estrutura social por trás, porque se a gente identifica só os casos isoladamente, a gente começa a lidar com esses casos como patologias. Você entende que o agressor ou o estuprador, ele é uma pessoa louca. Isso não é verdade. A decisão de manter Diego Ferreira de Novaes preso foi do juiz Rodrigo Colombini, que entendeu que houve mesmo o estupro. A prisão é preventiva até que fiquem prontas as conclusões do inquérito policial. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notari. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você.
O presidente da República, Michel Temer, o Congresso Nacional e a Advocacia Geral da União devem se explicar nesta semana ao Supremo Tribunal Federal sobre pontos da reforma trabalhista. É o que determinou o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, na última semana, após a Corte receber ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. Nessa ADIM, feita após solicitação do Ministério Público do Trabalho, a PGR pede a suspensão de itens da reforma que restringem a gratuidade judiciária na Justiça Trabalhista. Conforme o texto, quem perder um processo deve arcar com todos os custos advocatícios. No entendimento do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, a legislação é inconstitucional e prejudica trabalhadores. Como nós entendemos que houve um déficit democrático na discussão da reforma e há violações do processo legislativo, violações de normas internacionais, inclusive, nós entendemos que a lei ela tem um vício de origem e esse vício de origem pode muito bem ser sanado com a suspensão da vigência da reforma. A reforma trabalhista altera mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. As novas regras foram aprovadas em julho e passam a valer em novembro. O Supremo só vai decidir sobre o pedido da PGR após ouvir a AGU, a defesa do Congresso Nacional e o presidente da República. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantovan. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você. E uma dica para você que perdeu o emprego, como é que faz para manter a sua estabilidade financeira, a sua saúde financeira? Confira essa matéria. Segundo o Ministério do Trabalho, de janeiro a maio deste ano foram criadas mais de 48 mil vagas com carteira assinada no Brasil, mas o país continua com cerca de 14 milhões de desempregados. E para essas pessoas existem benefícios que ajudam a manter a estabilidade financeira até surgir uma nova oportunidade profissional, como o seguro-desemprego e o FGTS. O consultor jurídico da Proteste Associação de Consumidores, Renato Santa Rita, orienta que essas verbas, assim como a rescisão, sejam aplicadas em uma reserva de emergência. Santa Rita explica ainda que outra forma de usar esse dinheiro é investir no próprio negócio, mas é preciso ter cautela, organização e planejamento. E antes de empreender qualquer valor, a gente sugere que esse consumidor ou essa pessoa que teve a rescisão e que possui algum valor de FGTS ou de seguro-desemprego na mão, ele faça uma pesquisa de mercado, pesquisa de valores, não só de despesas mensais fixas que ele possui como pessoa física, mas também quanto que vai custar aquele negócio para ele. O capixaba Antônio Carlos Tomás foi demitido há 5 meses da multinacional em que trabalhava com assistência técnica de refrigeração e viu no desemprego uma oportunidade. Com essa crise que chegou agora, fui dispensado e me vi, sim, como mais um brasileiro na fila de desempregados, Então aí eu tive a oportunidade de conhecer o aplicativo, Jet Ninja. Eu consegui conquistar alguns clientes logo no começo e o dinheiro que eu recebi do FGTS e do seguro foi o que eu investi no meu veículo. Tomás conta que usa o veículo para atender os clientes que consegue por meio de uma plataforma online que conecta clientes a prestadores de serviços. O consultor jurídico da Proteste, Renato Santa Rita, destaca que no site da associação é possível calcular o valor da rescisão para definir a melhor aplicação para o dinheiro. O endereço é proteste.org.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Jornal Virou Notícias. O jornal mais completo do Brasil. Previsão do tempo. Nesta segunda-feira, novas áreas de instabilidade vão se espalhar sobre o Rio Grande do Sul, associadas a um novo sistema de baixa pressão atmosférica que ganha força ao largo da região. O tempo vai continuar instável na costa leste do Nordeste e a instabilidade também aumenta no norte do Amazonas e em Roraima. Mas as outras áreas do Brasil continuam sob a influência do ar seco. Por isso, ainda teremos uma segunda-feira ensolarada e com muito calor, especialmente no interior do país.
O ar fica mais seco em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro e o sol retorna com força ao Espírito Santo. Por outro lado, tempo instável do sul da Bahia até o leste de Pernambuco. O tempo segue chuvoso em Salvador e a chuva ganha força agora em Aracaju e no Recife. No sul do Brasil, previsão de chuva forte na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. As pancadas de chuva se espalham pelas outras áreas e até a noite volta a chover em Porto Alegre. Acontecem algumas pancadas de chuva a partir da tarde do Acre até o Amapá. O tempo fica mais carregado com chuva desde cedo em Roraima e no norte do Amazonas. A mínima prevista é de 12 graus em Brasília, 13 em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, máxima de 31 graus, máxima de 35 graus em Campo Grande. Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil. Senhoras e senhores, é hora de irmos para o intervalo. Primeiro intervalo do nosso Jornal Virou Notícias. Daqui a pouquinho nós retornamos, trazendo a informação com credibilidade. Já já. Já já estamos de volta com o Jornal Virou Notícias.